Vou fazer uma provocação. Vamos começar essa aula fazendo uma provocação para você que está me olhando. Existe algum aplicativo, pega o seu celular aí agora, dá uma olhada assim. Tem algum aplicativo aí que diz assim, aplicativo da vida? Eu acho que não, hein? Dá uma olhadinha de novo, mas não deve ter. Por que aplicativo da vida? Porque assim, ó, hoje nós estamos tão ligados nessa aldeia global de internet, de tempo real, de mídias sociais, que existem várias mudanças acontecendo no nosso raciocínio. E aí é que vem a inteligência emocional. O grande desafio de praticar esse domínio, esse conhecimento das nossas emoções, sentimentos e ações. E aí eu vou dar um dado para vocês da Organização Mundial da Saúde, para você pensar. Hoje no mundo, dados de 2017, 93%, olha aqui, ó, 93% das pessoas do planeta sofrem de algum tipo de ansiedade. 49% são depressivas ou potencialmente depressivas, que existem alguns níveis de depressão. Mas 49%, isto é, a metade praticamente da população. O número de informações que a internet e as redes sociais circulam são tão grandes, o volume é tão significativo, que ele é simplesmente três vezes maior do que tudo que foi produzido pelo homem, registrado na história da humanidade, do início da civilização até o ano de 2003. Então imagine o volume de informações, e por isso o aplicativo da vida, né? Você tem hoje para processar na sua inteligência. Bom, a partir disso, nós vínhamos falando sobre a inteligência emocional, surge um elemento muito importante que o líder tem que conhecer. Ele tem que se tornar uma pessoa antifrágil. O que é ser uma pessoa antifrágil? Então vamos lá, frágil é uma coisa delicada, é uma coisa que quebra, é uma coisa que merece cuidado. E hoje nós andamos nessa questão, com esse bombardeio de informações, onde a gente entra em conflitos com pessoas através das redes sociais, por isso o aplicativo da vida, e ali muitas pessoas se rebelam, né? Se rebelam pessoas contraditórias, se rebelam pessoas que criticam e que provavelmente não fariam isto na vida real. Então você para e pensa. Que tipo de inteligência você tem utilizado do ponto de vista emocional, como nós falamos das competências da aula passada, você tem usado isso para mudar o seu comportamento diante deste volume de informações, diante dessas pressões que acontecem. Então é muito importante, e aí eu vou chamar um autor chamado Eric Schmidt, para quem não sabe, ele foi um CEO da empresa Google, no Vale do Silício. Diz o Schmidt: lidar com fatores que geram estresse no dia a dia torna-se desafio quando eu tenho que me adaptar a situações adversas a todo momento. Então pare e pense, se você não vive hoje no seu cotidiano uma série de situações adversas e que isso gera fatores de estresse. E você pode estar se sentindo estressado, depressivo, como mostram os dados da ONU. Uma outra frase também do famoso autor Alvin Toffler, que escreve muito sobre estratégia, sobre organização, ele é considerado um clássico dentro da literatura dos negócios, né? Que é uma frase que talvez você já tenha visto, é uma frase dos anos 90, quando ele disse assim, ó, o analfabeto do século XXI não será aquele que não consegue ler e escrever, mas aquele que não consegue, aprender, desaprender e reaprender. Olha aqui, ó, o momento que estamos vivendo hoje no mundo, depois de todas essas pressões em que estamos passando, em sentidos mundiais, econômicos, da nossa saúde, da nossa existência, como é que você está encarando isso no aplicativo da sua vida? Você está apertando lá para aprender e ao mesmo tempo que você aprende, daqui a pouco você, muito rápido, isso no espaço é muito rápido, você tem que desaprender e quem sabe reaprender, quer dizer, na linguagem aí da tecnologia, instala e reinstala os seus aplicativos, os seus programas. Como é que você está fazendo isso no seu cérebro, na sua inteligência? E aí entra o assunto central dessa nossa aula. Para ajudar você nesse desafio, olha aqui, líder. Para ajudar você nesse desafio e melhorar a sua inteligência e construir a sua inteligência emocional, entra a empatia. Apaga aquele conceito simplista de que empatia é se colocar no lugar dos demais. Nós já comentamos que está muito acima disso, né? Então tem um livro que eu quero recomendar para você melhorar a sua empatia, que é o livro Comunicação Não Violenta. Comunicação Não Violenta, do autor Marshall Rosenberg.
Nesse livro, ele traz uma série de técnicas que a gente pode usar no dia a dia. Ele é baseado em PNL, Programação Neurolinguística, em que eu posso melhorar a minha performance emocional, a minha performance em interpretar as pessoas, em entender o que as pessoas podem estar sentindo e não pensando, né? E aí ele fala, o primeiro elemento da empatia, ele coloca no livro da comunicação, é que a gente tem que ser nós temos que desenvolver uma comunicação assertiva. O termo assertivo significa afirmativo, significa positivo, significa declaratório. Então, quando eu sou afirmativo, positivo e declaratório, eu deixo as coisas claras na minha comunicação, eu passo a ser uma pessoa assertiva. Então, isso passa pela minha linguagem, que deve ser a mais simples e objetivo. Então esquece a linguagem muito técnica e esquece aquela linguagem muito rebuscada e tente usar as palavras e a sua comunicação, não só verbal, mas corporal, né? A seu favor e que seja entendido pelo maior número de pessoas. Nem todas as pessoas, tecnicamente, têm o seu preparo e o seu entendimento. Então o líder tem que trabalhar isso para um modelo de inteligência emocional assertivo. E dentro disso eu vou colocar para você uma rápida técnica que ele traz nesse livro. Olha aqui, anota por aí. Você está usando a seguinte pergunta, ou as seguintes perguntas. Pergunte para as pessoas assim, quando você fica calado, espera ela responder, diante de uma situação. Outra, eu me sinto, e aí você fala para a pessoa como você se sente em relação àquela situação. E no final, depois que você fala e ela fala, você entra com uma terceira pergunta muito importante. Por que isso é importante para você? E aí fecha essa sequência de 3 perguntas, e eu vou dar um exemplo para você, fazendo um pedido. E esse pedido dentro de uma postura humilde e assertiva. Sim, mas você poderia fazer dessa forma? E eu vou dar um exemplo para você bem comum. Olha aqui, ó. Quem tem marido, esposa, um companheiro, alguém que divida com você emoções, não importa o relacionamento. E de repente essa pessoa faz algo que você não gosta, sei lá, o esposo é uma pessoa barulhenta. Então você chega para a pessoa e pergunta assim, quando você faz barulho, isso me incomoda e me interrompe, né? E aí depois você coloca assim, ó, para ele, eu me sinto dessa forma, como você se sente? Então faz essa troca dessas perguntas com a outra pessoa de uma maneira simples e direta, isso é ser uma comunicação assertiva, isso é ser uma comunicação não violenta, porque você se coloca com palavras simples e humildes, né? E aí no final dessa troca de perguntas e conversas simples e diretas, um pode fazer um pedido para o outro. E se você fizesse menos barulho, ou se você cuidasse, eu estou falando de uma coisa cotidiana, agora imagina na sua empresa, no seu trabalho, quantas vezes você tem uma irritação, um incômodo com um colega, e você não conversa com ele. Você não tem uma comunicação assertiva e não violenta. Então a empatia começa por isso, uma boa comunicação não violenta e uma comunicação assertiva. A partir disso, vamos lá, a empatia acontece para o líder em 4 situações. Primeiro, você tem que observar mais. Observe as pessoas. Observe como as pessoas reagem. Observe como elas expressam os seus sentimentos e as suas emoções. Segundo, analise que sentimento é aquele. Muitas vezes uma pessoa fala demais porque ela tem uma carência, ela tem um sentimento de necessitar de atenção. Isso não é ruim, nós já falamos nas inteligências múltiplas, ela tem uma comunicação como uma inteligência enfática, então aproveite isso. Terceiro, sempre por trás de um sentimento tem uma necessidade. Então, a pessoa que tem a inteligência musical, por exemplo, ela tem uma necessidade, muitas vezes, de mostrar que ela sabe cantar, que ela sabe tocar. Aproveite esse momento. E por fim, use a comunicação assertiva, que eu falei anteriormente, para fazer um pedido. E o pedido sempre tem que ser você trocando com a pessoa o que você pensa e o que ela pode fazer para melhorar a relação de vocês. Importante observar, nesse momento, olha aqui, líder, você não vai conseguir mudar a pessoa e você não vai conseguir de maneira nenhuma que ela quebre o seu modelo mental de uma hora para outra, mas você estabelecendo isso, você tendo essa empatia, provavelmente ela vai vir mais para o seu lado, ela vai ficar mais do seu lado, ela vai entender o que você pensa e, principalmente, o líder passa a entender como ela pensa e reage. Então a empatia ela funciona dessa forma. É quando a gente estabelece uma relação
com o outro ou com o grupo, onde as pessoas sabem exatamente o que eu penso e o que eu sinto e vice-versa. E talvez a gente não consiga ajustar tudo, mas certamente essa comunicação assertiva e não violenta vai tornar melhor a relação. Indo à frente, neurolíderes, líderes, você tem que desenvolver, além da empatia, uma coisa chamada consciência social, que dentro da inteligência emocional isso é uma ferramenta imprescindível. O que é essa consciência social? Como eu falei anteriormente com empatia, é você juntar essa empatia e entender como funciona as coisas que funcionam. Você tem que entender assim, ó, dentro do seu trabalho, dentro da empresa, dentro da sua equipe, o que está dando certo e o que está dando errado. Quando você consegue ter esse equilíbrio, você estabelece uma consciência social. Por quê? Aquilo que está dando certo você não precisa mexer, você precisa só apoiar e ajudar. E aquilo que está com problema, que está dando errado, que está gerando conflito, que não está gerando resultado, obviamente você vai ter que rever o processo. E qual é a melhor maneira do ponto de vista da inteligência emocional? É chamar os envolvidos, estabelecer uma comunicação não violenta e assertiva e resolver. Sente de uma forma humilde com as pessoas, em qualquer lugar, não precisa chamar na sua sala. Você tem que circular na empresa, por exemplo, você que trabalha no comércio, você tem que estar sempre junto, você é o gestor, você é o gerente, você é o empresário, você tem que estar sempre acompanhando o que acontece. Porque quando você faz isso, você cria consciência social. E aí tira aquela imagem, tira aquela imagem de que às vezes o colaborador está trabalhando e ele diz assim para o colega, e o chefe está vindo. Vamos fingir que vamos trabalhar. Quando tem consciência social, ele não precisa fazer isso. Ele tem segurança do que ele está fazendo, porque o que ele está fazendo você conhece. Então, quando ele vê você chegando, pelo contrário, ele vai se sentir lisonjeado. E ele vai também, quando ele tiver dificuldade, ele vai chamar você. Porque você passa a ser um líder para ele assertivo, você passa a ser um líder empático e principalmente você tem uma consciência social dentro do seu grupo. A consciência social nada mais é do que as pessoas pensarem de uma maneira mais alinhada, mais cooperativa. Essa palavra também é importante. Então o neurolíder, anota aí, olha aqui, ó. Ele lê ele mesmo, ele faz uma autoleitura dele. Ele lê o grupo, como as pessoas se comportam, e ele lê o time. Assim como ele lê a família. Então é importante você, líder, tenha isso para sua casa. Isso que a gente está falando sobre inteligência emocional, é muito importante você usar na sua casa. A sua casa, as pessoas próximas de você relacionalmente, são o melhor laboratório para você melhorar a inteligência emocional. Porque se der certo com essas pessoas, da sua família, com certeza no seu trabalho não será diferente. Então é uma questão de postura. Então anota aí para fechar a consciência social e você entender como desenvolve essa inteligência. Fechando a consciência social, vamos usar 4 aspectos fundamentais. O primeiro, comunicação transparente, que eu falei anteriormente. Seja direto e simples com as pessoas. E fale o que você sente e, principalmente, escute o que elas estão sentindo. Segundo, reconheça os valores e a cultura do grupo. Isto é, cada grupo é um grupo. O que eu aplico numa empresa eu não aplico na outra. Então não pense que o que você usa com um grupo de pessoas você vai conseguir utilizar com o outro. Ele pode ser base, mas você tem que entender que cada empresa, cada situação, e às vezes dentro de uma empresa, se ela for muito grande, cada setor tem uma cultura organizacional diferente. Terceiro, quais sentimentos e necessidades o grupo tem? Então a partir do momento que eu entendo as pessoas, tudo aquilo que nós vemos falando, da autogestão, do autoconhecimento, eu começo também a entender as necessidades do grupo e começo a tratar o grupo de uma maneira mais empática, mais assertiva. E por último, o trabalho todo tem que ter emoção. A inteligência emocional, esse coeficiente de inteligência, ele tem que trabalhar o emocional, o seu e da sua equipe. Se você não conseguiu atingir isso, você não consegue estabelecer inteligência emocional. Olha aqui, ó. Eu sei que não é fácil. É um desafio, mas esse é o desafio de ser um gestor. Esse é o desafio de ser um líder. Então, não se furte, faça. E para fechar, anota aí, vamos lá, líderes que têm inteligência emocional fazem o quê? Primeiro, acompanham as pessoas. Segundo, ajudam as pessoas. Terceiro, são empáticos. E aí tenha na sua cabeça, líder não interpreta, líder observa. Líder não faz juízo de valor, não cria preconceito. Ele vai lá e vê o juízo real. Então como é que eu faço para saber se a situação é A ou B? Conversando com as pessoas de maneira direta e transparente. O líder não é pessimista. Você não pode ser pessimista, desculpe, mas líderes não podem ser pessimistas.
Isso compromete a sua liderança. O que você tem que ser é assertivo. Claro que você é humano, claro que às vezes você está triste, claro que você também tem carências, afinal você é um ser humano. Mas quando você é líder, você tem que entender que você tem que ser assertivo. E por último, o líder sempre tem que ter uma comunicação não violenta com as pessoas e praticar a empatia. Olha aqui, ó, inteligência emocional é um ótimo caminho para ser um ótimo líder. Se você gostou da nossa aula e tem dúvidas, faça a pergunta e saia daqui praticando. Olha aqui.